história a qual Jesus conta aos publicanos e pecadores. E ele conta essa parábola para estar dizendo algo especial àquele povo naquela época, onde naquela situação os escribas e fariseus questionaram o porquê que Jesus estaria recebendo pecadores e comendo juntamente com eles. E Jesus, ali naquela sabedoria e naquele amor, ele tenta explicar para aqueles escribas e fariseus que aqueles a qual ele estava comendo, e ele estava ali, junto com eles, falando do amor dele, era um povo especial, era um povo amado, a qual ele recebia com todo o amor, assim como os demais, que eles não tinham exceção, não eram diferentes de ninguém, que ali todos eram bem acolhidos e amados por Jesus. Aleluia. Então Jesus, ele recebia e ele recebe a cada um de nós com todas as nossas diferenças como pessoas, mas ele nos recebe de maneira especial, de maneira igual. Para ele não existe o termo perdido, não existe o termo do mundo, existe nós e Jesus e o seu amor por nós. Amém? Glória a Deus. Então aqui nós nos deparamos com um capítulo que tem 3 parábolas bem semelhantes, bem parecidas no teor da sua história. Uma conta sobre uma ovelha que se afastou do rebanho, e Jesus pergunta: qual é o homem que tem 99 ovelhas e uma se afasta e vai para o deserto? Ele não larga aquelas e vai atrás. Então Jesus ali, ele relata o quê? Que um homem, mesmo se ele tiver 99 ovelhas, ele deixa aquelas no campo ou no deserto e ele vai atrás da ovelha perdida. E ele vai buscá-la. E quando ele encontra, ele põe nos braços e se alegra e traz de volta para casa. Oh, aleluia! E assim Jesus continua. Ele vem, depois da dracma perdida dessa parábola, ele relata também a história do filho pródigo, que nós bem conhecemos como Igreja do Senhor, onde Jesus conta a história de um jovem que vivia com seu pai e com seu irmão numa fazenda, e ali ele pede para o seu pai a sua herança, a sua parte da herança, antes mesmo de seu pai vir a falecer. E aquele pai, mesmo com toda a dor, mesmo com todo o sofrimento, ele decide dar a parte a qual o filho queria da herança. E esse filho, ele sai pelo mundo afora, em busca de diversão, de alegria, que ele achava que era alegria. Ele não se sentia feliz ali naquele lugar. Ele estava perdido dentro de casa e não conseguia se encontrar. Então, certa vez ele decidiu ir. E o pai, mesmo sofrendo, permitiu ele ir. E ele foi, gastou toda a herança a qual o pai tinha entregado em suas mãos. E tendo gastado tudo, veio uma época muito difícil onde ele se encontrava. Uma época de fome, de sofrimento. E ele começou a trabalhar numa fazenda onde ele alimentava porcos. E ali naquela fazenda, ele tinha tanta fome que ele almejou, ele desejou comer ali a comida dos porcos, juntamente com aqueles porcos.
porque ele tinha desperdiçado tudo que o pai tinha entregado em suas mãos. Ele tinha jogado fora, ele tinha desprezado todo o amor, tudo que o pai tinha feito, e tinha abandonado o pai, e estava distante, numa terra longe e sofrendo. Naquele momento que ele deu vontade de comer aquela comida dos porcos, ele se lembrou. Lá na casa do meu pai, os homens que trabalhavam comiam do bom e do melhor. E ele sentiu falta. E ele sentiu saudade. E ele se arrependeu do que havia feito. E ele decidiu retornar para a casa do pai. Oh, aleluia. E ele retorna para a casa do pai, arrependido. E quando o pai de longe avista aquele jovem, oh, aleluia, o pai, mais do que depressa, dá ordens aos seus servos para preparar alimento, roupa, sapato, anel e tudo para aquele jovem que estava morto e havia revivido. Aleluia! E estava de volta à sua casa, estava volta e havia revivido, e o Senhor trouxe de volta para casa. E aquele pai festejou e alegou e abraçou aquele filho. E aquele filho, com todo arrependimento do que havia feito, ele disse: pai, pequei contra ti e contra Deus, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Oh, aleluia. Mas aquele pai o recebeu de braços abertos, mesmo diante de tudo que ele havia feito. Oh, aleluia.